Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube, Gotinhas da Verdade, para mais um capítulo com lições magníficas da Palavra do Senhor. Mas antes da nossa lição de hoje, não esqueça de dar o seu like. Ele tem grande valor para a divulgação do nosso canal no YouTube. Por isso, dê o seu like, compartilhe, inscreva-se também em nosso canal. Vamos agora para a nossa lição. É uma continuação daquilo que começamos ontem, falando sobre aquele contraste entre Mateus 28, 19 e Atos 2, 38. A gente está aprendendo, descobrindo por que esta discrepância. Uma ordem de Jesus para que se batize em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E você chega em Atos 2:38, aliás, em todo o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver os apóstolos batizando o povo em nome de Jesus. Eu ouvi alguém dizer, uma pessoa perguntou para um pastor televisivo de um programa muito ouvido, fez a pergunta para ele: qual é o batismo certo? Este que Pedro fez, ensinou, praticou, ou aquele que Jesus ordenou em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? O pastor respondeu: eu prefiro praticar aquele que Jesus ensinou e não o de Pedro. Isto é uma resposta absurda, se dando a impressão que Pedro, que os apóstolos tinham batizado errado, dando-se a impressão de uma contradição no Novo Testamento, na vida apostólica. Esta é uma resposta absurda. Mas o que aconteceu mesmo? Lembre que a gente falou ontem, começamos a falar sobre textos da Bíblia que foram interpolados. Este de Mateus 28, 19, ele está na lista. Interessante. Se você tem a Bíblia católica, a Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, ali em Mateus 28, 19, tem uma nota de um comentário no rodapé desta Bíblia. E este comentário, que foi feito por um Papa, admirável a gente estar citando algo de outro segmento religioso, mas o nosso alvo não é fazer distinção entre um segmento religioso
entre uma denominação e outra, mas é levar o conhecimento bíblico, o conhecimento histórico, real, das coisas que nós praticamos, para descobrir se a nossa prática batismal, se a nossa fórmula batismal é correta, é bíblica, é apostólica ou não. Ou pode ser uma tradição dos homens. Mas vamos àquela nota de rodapé que eu mencionei. Você pode pegar, então, a Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém, e está lá escrito que os apóstolos, que a prática, a fórmula que a igreja primitiva, que os apóstolos usaram, era o batismo em nome de Jesus. Mas aquele verso, ou o verso 19 de Mateus 28, ele foi alterado, ele foi interpolado, dizendo, numa linguagem mais clara, ele foi adulterado. Mas, na nota de rodapé, diz ali, por que ele foi alterado? A razão é simples. A igreja no sentido cristianismo, não no sentido denominação, a igreja oficial da época, daquele tempo, ela tinha criado, pela força da ortodoxia, no século IV, criou-se a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade não existia. Então, o comentário, a anotação ali é de que o texto foi alterado para que se divulgasse, estimulasse as pessoas a crer, a aceitar a doutrina recém-criada, a Trindade. Esta é a razão histórica que até na Bíblia Católica, embora seja uma nota de rodapé feita por um Papa, que aliás, um grande escritor, um grande teólogo, ele fez esta afirmação. Então, esta é a razão que os cristãos, no sentido quase geral, ficam confusos, aceitam, porque é ensinado em suas respectivas denominações. Seus pastores, ou padres, ou presbíteros, os líderes de um modo geral, têm o seu modo de ensinar, o seu porquê da Trindade, que foge à realidade bíblica. Porque eu tenho que ser franco, claro, honesto. Você não vai achar Trindade na Bíblia. Você não vai achar nada feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha, tudo que os apóstolos fizeram, tudo que eles faziam, estava ligado à pessoa de Jesus, ao nome de Jesus e à morte de Jesus e sua ressurreição. No decorrer de vídeos posteriores, nós iremos ver este magnífico segredo, pois isto tem um significado especial para nós. Ficando já
algo para o próximo vídeo. Trindade. 3 é distinção. O Deus único foi dividido em 3 pessoas. Sabe por quê? A gente vai discorrer no vídeo posterior. A igreja estava sofrendo, ou sofreu, a influência do Império Romano, a influência do paganismo da época. Sabe por quê? Constantino, um imperador romano, estava agora fazendo parte da igreja. E veio então aquele princípio dogmático do paganismo. Eles tinham os 3 deuses, Júpiter, Juno e Minerva. Olha a ligação. Daí então foi fácil para condensar 3 deuses pagãos, 3 ídolos idolátricos, com a Trindade, com a pessoa de Deus. Que lástima, que pena. Não adianta alguém se revoltar, alguém achar que estou sendo duro, radical. Não, estou mostrando Bíblia e história. Foi no sentido histórico, foi daí que surgiu esta premissa de 3 pessoas, que na realidade são 3 deuses. Mas a gente fala nisso amanhã. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.